nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Romanos fala isso, inclusive, sobre problemas, porque às vezes tem pessoas que se abatem por causa de problemas. E eu sempre tenho ensinado aqui que problemas, seja financeiro, problema de doença e outras coisas mais, isso não afeta a minha fé, porque a minha fé não está nas circunstâncias. A nossa fé está em Jesus, no Cristo poderoso, aquele que venceu a morte, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então a nossa fé não está se eu estou bem ou se eu estou mal, a minha fé está em Jesus. Então Romanos, capítulo 8, ele começa a discorrer aqui algumas situações difíceis que todos enfrentamos. Mas isso não pode nos desanimar. Isso não pode, de forma alguma, perdermos a esperança, perdermos a nossa fé em Jesus, aquele que veio justamente para nos dar a vida abundante. Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é isso, minha gente. A nossa fé não está em homens. A nossa fé não está em sistema religioso. A nossa fé não está num líder humano. A nossa fé está em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então você precisa compreender que a fé é a linguagem de Deus, não é só sentimento. Se você está alegre, você acha que está com Deus, se está triste, não está com Deus. Não, nós andamos por fé. A Bíblia é um livro da fé. O livro, a palavra de Deus é o livro da fé. Livro de uma instrução para uma vida bem-sucedida, para uma vida fortalecida no Senhor. Porque muitos de nós, se não se cuidarmos, você às vezes se apega a um líder espiritual, você admira os pastores, isso é bom, é legal, mas se apegue com Jesus, porque nós passamos. Tudo passa nessa vida, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ame as pessoas, abençoe as pessoas, mas se apegue em Jesus, porque Ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai abandonar você. E Ele vai estar sussurrando no seu ouvido para você que ouve a voz de Deus. Ele vai dizer naquele momento difícil: não tenha medo. Não se preocupe. Eu estou com você. Pastor, como é que eu acredito nisso? É questão de fé. Se você não tiver fé em Deus, você não vai entender essa linguagem que nós estamos falando aqui há muitos e muitos anos. Então, quando eu conheci Jesus, já bem jovem, bem novinho, quando eu tive minha primeira experiência com Deus, me lembro quando eu ganhei da minha mãe a minha primeira Bíblia. Eu ganhei na faixa de 13 anos, mais ou menos, de idade. Eu ganhei aquela Bíblia, era uma Bíblia pequena, e eu comecei a ler as Escrituras. E nunca desisti de ler as Escrituras, a palavra de Deus. Eu lembro até hoje, quando ainda bem criança, bem adolescente,
No meu quarto, a minha mãe colocou na cabeceira ali da minha cama um texto bíblico que eu nunca esqueci, para você ver o poder da palavra, o poder da influência espiritual quando você canaliza a palavra de Deus. Interessante, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57, era um quadrinho pequenininho que ficava em cima no meu quarto, na parede, um quadrinho pequeno, e tinha esse versículo aqui. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu decorei esse verso. Todo dia eu li esse texto na parede, ali no quadrinho que eu ganhei da minha mãe. Então você precisa entender que nós temos que ter palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração. Não é blá blá blá, não é conversa fiada. É a palavra de Deus é que vai nos sustentar. A palavra do Senhor Jesus é que vai nos dar saúde. Como a pastora Eva estava falando, é a nossa vitamina espiritual. É você ter uma porção da palavra de Deus na sua vida, crer na palavra e colocá-la em prática. Então aqui Romanos 8,31 diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando ele fala essas coisas, você tem que ler o capítulo 8 inteiro de Romanos para entender esse contexto aqui. Para entender a palavra de Deus. Por exemplo, Romanos capítulo 8, o verso 25 em diante, diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Esse 28 é famoso. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Só que tem um detalhe: daqueles que amam a Deus. Porque se você ama a Deus, você vai entender os propósitos de Deus para a sua vida. Você vai compreender a vida até mesmo no momento de luto, de tristeza. Você vai curtir aquele momento porque faz parte da vida, mas não vai viver um eterno luto. Você tem que tocar a vida, você tem que levantar a cabeça e entender que Deus está permitindo você viver para fazer alguma coisa, para reagir. E não se entregar à tristeza, e não se entregar ao desânimo, não se entregar ao pessimismo, não se entregar à incredulidade. Porque o adversário da fé, vamos assim dizer esse termo, é a incredulidade. A incredulidade desagrada a Deus. A incredulidade é algo terrível, é uma erva daninha perigosa. Porque incredulidade me remete à desobediência a Deus. Quando eu desobedeço uma ordem de Deus que está na sua palavra, está bem clara, eu estou sendo incrédulo. É porque eu não estou acreditando. E se eu não estou acreditando no agir de Deus, isso se torna um pecado, uma transgressão, e por isso que a vida não vai para frente e a pessoa fica chateada. Por quê? Porque ela se desconectou de Deus através da incredulidade. A Bíblia fala no livro de Números, quando Deus fala com Moisés, falou: Moisés, escolha 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, o maioral, o líder. Pega esses 12 e vá até a terra de Canaã, que eu vou dar para vocês, para que eles façam um exame, uma análise, que a terra é boa, é maravilhosa, eu vou dar para eles, mas vai lá fazer uma análise. E ele enviou 12, um texto de Números, capítulo 13, muito, muito famoso, né? Que fala que eles foram espiar a terra. E dali um tempo, dali um período, eles voltam com um relatório, 12 homens. E a Bíblia relata que 10 deles deram um relatório negativo, um relatório pessimista, um relatório de incredulidade. E isso contaminou o povo. Mas 2 homens
Josué e Caleb, eles deram um relatório positivo, o relatório da fé, o relatório da obediência. Ele diz, não, nós vamos tomar a palavra de Deus para inspirar o teu espírito. Você tem que ter força no teu espírito, no seu interior. A Bíblia diz que Deus é espírito e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então ouça a voz de Deus e creia na voz de Deus. Ontem ou anteontem eu disse aqui, se você não ouviu, é só entrar no site ali ou no nosso o YouTube, você vai ter essa palavra também. Eu falei sobre vozes. A voz de Deus, a voz do homem e a nossa voz interior. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes a tua voz interior está te enganando. Aliás, Salomão diz isso sobre o coração, os sentimentos. Ele diz assim, que o nosso coração ele é enganoso, ele nos trai. Então por isso que você precisa da palavra, do poder de Deus. Você precisa de uma experiência com o Espírito Santo. Você precisa de uma renovação espiritual e não apenas ser um religioso. Por que existem milhões e milhões de religiosos frustrados? Porque eles não têm experiência com Deus. Eles têm experiência de religião. Troca de religião, mas não muda de vida. Porque não cresce no Deus eterno, em Jesus de Nazaré. Essa aqui é a verdade. Então você tem que se apegar no Senhor Jesus. Um evangelho simples. Não complique as coisas. Não complique aquilo que Deus não complicou. Tem muitos cristãos que ficam complicando para que as pessoas cheguem até Jesus. O único caminho para chegar a Deus chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único caminho. E assim é a nossa bandeira, a bandeira do Evangelho. O Evangelho é as boas novas de salvação. São boas notícias que vêm para salvar. Jesus veio e trouxe alegria para nós. Jesus veio a este mundo para salvar a humanidade que estava perdida. Então é isso que você precisa, a palavra, o poder da palavra, e o Espírito Santo vai se encarregar de fazer a obra no coração do ouvinte, no coração daquela pessoa que vai receber a palavra. O poder da palavra de Deus na nossa vida é que vai trazer a nossa paz interior, a nossa vitória, porque é a paz que vem do próprio príncipe da paz, que é o Senhor Jesus Cristo. Então mude o seu linguajar. Comece a fazer coisas melhores para Deus. No final do ano eu estava orando e eu disse para Deus, falei, Deus, o que o Senhor quer de mim para 2021? Eu fiz essa pergunta. O que o Senhor quer de mim? Eu não quero ficar numa mesmice. Eu quero coisas novas, eu quero renovação espiritual, eu quero muito mais. E quando eu estava falando de querer muito mais, eu estava falando de ser mais útil para Deus, estar disponível para Deus. E uma palavra importante que Deus ministrou para mim foi comprometimento. Ele disse, mantenha o seu compromisso comigo que eu vou garantir a vitória para você. Então é compromisso. Quem não tem compromisso é porque ele não está conectado naquela visão, naquele projeto, naquela família. Imagina um casal. Imagina você que é casado. E o teu marido diz para você, eu te amo. Ou a esposa diz, meu marido, eu te amo. Beleza. Se ama, então tem compromisso. Na saúde, na doença, na escassez, na prosperidade. Você tem compromisso. Na hora numa linguagem simples, na hora de roer o osso, tamo junto. Mas na hora daquele bife gostoso, que é uma linguagem espiritual que eu estou usando o material aqui, o físico, vocês vão estar junto. Então nós temos que estar junto. É na tristeza, estamos junto. Na alegria, estamos junto. Com pouco dinheiro, estamos junto. Com muita provisão, estamos juntos. É assim que funciona. Porque muitas pessoas não estão felizes, inclusive na parte sentimental, porque elas não querem ter compromisso. Elas querem apenas um momento de prazer da carne, mas não quer ter compromisso. E gente descompromissada não tem felicidade verdadeira, não tem sucesso verdadeiro, porque eles não têm compromisso com nada, nem com Deus, nem com a família, nem com ninguém. Então pessoas descompromissadas. Eu tenho que ter compromisso. Aí Deus age, Deus opera, Deus quer ver decisão. Deus quer saber que lado que você está. Você está do lado de Jesus ou do lado do bicho? De que lado você está? Você tem que tomar uma decisão. É isso que Deus está falando, é isso que Deus quer, um ano novo, coisas novas, mas Deus não vai dar coisas novas se eu tiver com a mentalidade no Egito, a mentalidade na Babilônia, a mentalidade mundana.
É isso que nós temos que entender. E é pedir com oração, não com incredulidade, irreverência, medo, insegurança. Então, quando eu oro com acreditando, crendo, quando eu peço em oração, o mover de Deus age na minha vida. Mas muitas pessoas, elas não oram, elas pedem oração. E sabe qual que é o diferencial dessa abundância, dessa vitória que tem nos nossos ouvintes, até na sua vida? É porque você não pede, você ora junto. O orar junto é diferente daquele que só pede. Aquele que pede, ele não quer orar junto, ele não tem compromisso. Ele pede e tchau. Pastora, a senhora se vira, jejua por mim, ora por mim, faz aí a campanha e eu tô fora. Não, esse não vai receber nada, porque ele só pediu, ele não se comprometeu a clamar junto. Mas os nossos ouvintes são diferentes. Eu vejo vocês de joelho clamando, vocês orando junto, vocês se comprometem. Então esse compromisso, ali o Senhor vai ordenando a bênção e a vida para sempre, porque isso aqui é um altar, isso aqui é um mover, isso aqui é um trabalho para Deus. Então quando eu trabalho para Deus, Deus trabalha para mim. Então quando você se prostra diante de Deus, aquele problema já está sendo resolvido no mundo espiritual. Então é orar, clamar, orando, não é clamar murmurando, não é clamar duvidando, não. Aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que ele existe e é galardoador daquele que o buscam. Grande é a fé desse homem que nos ouve hoje. Grande é a fé dessa mulher que nos ouve hoje. Receba. Começa a receber a sua cura. Começa a receber o seu milagre. Sabe por que eu sei que grande é a fé dos nossos ouvintes desta manhã? Porque eles param tudo. Eles se desligam do mundo para se ligarem no trono da graça, no trono da presença de Deus. Eles se desligam. E é um tempo de excelência, são poucos minutos, é uma hora rapidinho, mas é com excelência. E todo o seu dia vai ser impactante, vai ser abençoado. E o meu também. Então, cuide da sua fé. Mantenha sua fé na verdade, na palavra de Deus, no Senhor Jesus. E não deixe, em hipótese alguma, a incredulidade entrar na sua mente e no seu coração. Porque a incredulidade, ela é inimiga do seu milagre. Tenha fé em Deus e seja abençoado e abençoada. Pai, em nome de Jesus, sim, Deus, queremos te agradecer por este momento da palavra que injeta fé em nossos corações. Pelo momento da oração, da intercessão, pelas pessoas que estão conectadas conosco neste momento. Pai, eu quero aqui apresentar alguns nomes representando os milhares de pessoas, de ouvintes. A Lucineide, a Beatriz, a Jéssica, a Carmen Góes, a Marta Barbosa, José Gonçalves, a Liliane, a Inês, a Luci, a Rosângela, a Helenita, a Sirlene, a Maria Luísa, a Rose, a Marta, a Madalena Barbosa, a Maria Nascimento, o Oswaldo Machado, a Sandrinha, a Tereza, a Elisete Rogério, a Maria, o Glenir Coelho, o Maurício, o Daniel Muniz, a Franciele, a Heloína, a Ana, também a senhora Leandra, o Florisvaldo e Maria, como também a Janete, a Rosângela de Minas Gerais, a Dirce do Paraguai, o Gease de Joinville, a Amanda de Portugal, a Amanda também de Campina Grande do Sul e família, a Laura Cabana da Argentina, Senhor. Também a Catarina e Maria Auxiliadora lá do Rio de Janeiro e Niterói, a Marinês Valdecira, a Helena, a Edna, a Boni Borges, a Mara do Mato Grosso do Sul, a Hélida, a Rose, a Bernadette, a Rosângela, Luiz Carlos, Josélia, Cláudio, Sandra, Karina e os milhares e milhares que estão nos ouvindo agora, pessoas que estão nos assistindo no nosso canal no YouTube, Senhor, esteja impactando através desse canal, através desse veículo também de mídias sociais, sejam abençoados em nome de Jesus. E repreendemos na autoridade do nome de Jesus
Todo espírito de incredulidade saia da mente, do coração, da casa, da família. Agora, em nome de Jesus, somente a fé em Jesus de Nazaré prevaleça nesta casa, nesta pessoa, nesta família, Senhor. Repreendemos as doenças, as enfermidades, o vírus, bactéria, câncer e todo tipo de doença, de praga, de peste. Sai agora em nome de Jesus de Nazaré. E todos que acreditam nesta oração, estão orando conosco agora, representando o pai, o filho, o marido, a esposa, pessoas que estão hospitalizadas. Ó poderoso Jesus de Nazaré, manifesta o teu poder com sinais, prodígios e maravilhas. E seja o momento do milagre, da provisão, da restauração e a saúde para o povo, Pai. Saúde física, saúde mental, emocional, saúde espiritual. Deus, que esta palavra de hoje possa realmente encontrar corações abertos para receber, e esse coração seja um coração, uma boa terra, que essa semente foi plantada e vai germinar, vai crescer, vai dar fruto 30, 60, a 100 por um. Assim oramos e abençoamos a todos que nos ouvem, que nos assistem e que estão conosco neste momento. Sejam abençoados em nome de Jesus. Sim, ó Deus, nós cremos nesta oração e já te agradecemos por cada um dos nossos ouvintes, de longe, de perto, norte, sul, leste, oeste, onde chega essa programação, chega os milagres criativos de Deus, essa pessoa que parou tudo para orar, para clamar. Não para pedir, mas para agradecer por mais um dia de fé, mais um dia de milagre, mais um dia de fôlego de vida, mais um dia viver para Deus, para Cristo, para o nosso Pai, o Todo-Poderoso, aquele que visita os nossos corações, que visita a nossa mente e arranca todo medo, toda tristeza, toda incredulidade, toda insegurança e coloca paz no nosso coração, saúde, renovo, refrigério, trabalho, visitação de prosperidade, de unção, diálogo, comunicação saudável nessa casa, nessa família. Abençoa os filhos dos nossos ouvintes, em especial jovens e crianças que sejam impactados e abençoados. Que haja uma visitação do Espírito Santo nessa casa. Tira conflitos, confusões, separação, brigas, intrigas e que entre a paz, a saúde e o milagre. Abençoa essa água, esses documentos, essa peça de roupa, essa chave, tudo e todos, para a honra e glória do nome de Jesus. E todos digam amém. Eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Amém. Queria saber o que é fé, saber o que é ter fé. Então eu descobri o sabor do amor, porque a fé é um dom de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Graças a Deus. Um recadinho aí para você que acompanha a gente pelo nosso canal no YouTube. Agradecemos a você que já se inscreveu. Se você não se inscreveu, se inscreva. E que Deus te ilumine e te abençoe. Compartilhe nossas mensagens, dê o seu like aí no canal no YouTube e que Deus ilumine a todos nós. Gente querida, tenha um dia maravilhoso de paz, saúde, alegria e prosperidade. Permitindo Deus, a gente volta amanhã. O programa acabou, mas a bênção continua. Aquele abraço. Tchau, tchau. É impossível ver a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé é impossível ver a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário abençoando a sua vida.